Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou o Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 16, de um total de 24 aulas, não é? Nós estamos caminhando, já vimos a maioria, franca maioria dos problemas que tem mais chance de cair na OAB, mas ainda temos assuntos importantes a tratar. Hoje vamos tratar de assuntos importantes aqui, tanto na primeira parte doutrinária quanto na peça, né? Separei para vocês aqui assuntos relevantes ao extremo, né? Então agora é a hora já da gente começar a afinar, né, a sintonia, realmente ficar bem plugado e preparado para o que vem na prova, né? Já estamos na reta final em que nós temos aí a chance de nos preparar mais precisamente. A grosso modo a gente já entende bem o exame da OAB, já vimos o que pode ou não cair, de que forma cair. Agora, nessa altura do campeonato, você também já está construindo melhor a sua peça, entendendo bem o que deve constar na sua peça, conseguindo analisar melhor o problema, percebendo nos problemas onde estão as teses e as características principais. Também estamos nos preparando para as questões, né? Tudo isso você tem visto aí com bastante frequência. Mas, lembre-se, você tem material complementar, você tem as aulas de questões, você tem as aulas da oficina de processo penal, você tem as aulas da primeira fase que a gente disponibiliza como doutrina para vocês, e você tem todo o conteúdo do Aulas Planejadas. Além de tudo isso, você tem a mim. Você pode questionar a qualquer momento, manda e-mail, né, que a gente vai tirar, sanar absolutamente todas as suas dúvidas e possibilitando com isso que você tenha uma boa condição de ir para a prova seguro, né? A segurança acima de tudo, porque isso vai realmente te dar plenas condições de você fazer a prova da OAB. Legal? Bom, dito tudo isso, nós vamos começar a nossa 16ª aula. Dá uma olhadinha no slide. Nós estamos aqui, né, na 16ª aula, curso de preparação para a segunda fase da OAB, em Direito Penal, e vamos tratar hoje de as duas últimas teses de defesa, que é a tese de abuso de autoridade e a tese de requerimentos. Além disso, além de falar dessas duas teses, nós também vamos tratar sobre um assunto doutrinário que tem caído muito na prova e por isso nós adicionamos nessa aula para que você também tenha uma atenção específica sobre esse assunto, que você já vai descobrir qual é, né? Antes, vamos pensar o seguinte. Eu disse lá atrás que são cinco as teses de defesa, são 5 as teses possíveis de defesa. Falta de justa causa, nulidade, extinção da punibilidade, abuso de autoridade e requerimentos. Essas são as 5 teses. A primeira delas é a mais importante, aquela que inevitavelmente cai, seja na peça principal, seja nas questões. Só não cairia na peça principal se a peça estivesse muito bem direcionada para os temas de hoje, né? O tema de abuso ou requerimento de benefícios, né? Mas se isso acontecer, provavelmente nas questões cairia a falta de justa causa. O que é a falta de justa causa? A falta de justa causa diz respeito ao mérito. Então, toda vez que você discutir, seja na peça principal, seja nas questões, o crime, se teve crime ou não, ou seja, a materialidade, né, se está caracterizada a materialidade, se teve crime ou não. Também a autoria, né, se você discutir a autoria, se foi o réu, se não foi o réu, a autoria. E toda vez que você discutir a pena, qualquer assunto da pena, você está discutindo a pena, você está falando do mérito, né? Essa é a tese principal. Nós tivemos uma aula inteira falando dessa tese de mérito e relembrando para vocês
que para discutir o mérito, o problema tem que te dar munição para essa discussão, né? Então você precisa sim que o problema conte o crime, como ele aconteceu, como ele deixou de acontecer, que que o problema fale da autoria, que o problema fale da pena, como é que foi a pena, como é que deixou de ser a pena, né? Isso é fundamental, ok? Para essa primeira tese. Posteriormente, nós vimos uma segunda tese, que cai menos do que a falta de justa causa, mas que também cai, que é a tese de nulidade, de vício procedimental. Na nulidade, nós não discutimos o mérito, não discutimos o crime, não discutimos a autoria, não discutimos a pena. O que nós discutimos é o processo, que muitas vezes o processo foi mal conduzido. Eu até fiz uma analogia com os senhores. O processo é um trilho de trem. Ele tem ali o devido processo legal, que é o trilho de trem. Ele tem que passar por algumas etapas. Mas, às vezes, alguma daquelas etapas obrigatórias, ou seja, procedimentais, foi mal feito. Naquele momento, sai do trilho. Sai do trilho. E tudo que está na frente ali, tudo que é desenvolvido dali para frente, foi mal desenvolvido também. E aí nós precisamos anular, precisamos voltar da origem naquele vício que desviou o processo, consertar e voltar para o trilho. Ou seja, tudo dali para frente se perdeu. Então são atos procedimentais mal feitos e que geram prejuízo. Não há nulidade se não houver prejuízo. Então falamos bastante disso numa aula oportuna e também seria interessante você rever esta aula, afinal de contas, este é um tema que cai menos do que o tema principal, que é a falta de justa causa, mas não é por isso que não cai. Cai sim, cai menos, mas cai também, né? Cai também essa tese principal, que seria a questão relacionada à falta de justa causa, né? Falta de justa causa e nulidade, dois temas importantes. O terceiro tema seria a extinção da punibilidade, que nós já vimos parcialmente, não vimos completamente. Tivemos uma aula inteira falando de prescrição e de decadência, que é, sem dúvida, o assunto que tem mais chance de cair, prescrição, né? Mas eu já me comprometi com os senhores. Daqui a algumas aulas veremos novamente prescrição, decadência, em termos de revisão, até para que você assente bem as ideias, né? Faremos uma incursão ali sobre problemas que já caíram no AB sobre prescrição, para que vocês entendam bem como funciona. E, além disso, falaremos das outras causas de extinção da punibilidade. Lembrando aos senhores que se a falta de justa causa fala do mérito, materialidade, autoria e pena, se a nulidade fala de vícios processuais, na extinção da punibilidade não discutimos nem o mérito nem o processo. Na extinção da punibilidade nós discutimos a perda da capacidade do Estado de punir, né? Só o Estado é detentor do ius puniendi, o direito de punir, mas em algumas situações o Estado perde a capacidade de punir, não pode punir mais, né? Dentre a prescrição, a decadência e outras causas que são caracterizadas como causas de extinção da punibilidade. Muito bem. Aí sobrou para nós outras duas teses, as duas teses finais, que são as que menos caem. Mas não é porque caem menos que não possam cair. E vocês têm que ficar atentos, né? Que é as teses de hoje, a tese do abuso de autoridade e a tese de requerimento de benefícios, né? Vamos ver os slides e dar uma olhadinha. Então, as teses de defesa são essas que eu mencionei para vocês: a falta de justa causa, que é o mérito, a nulidade, vício procedimental, a extinção da punibilidade, que já vimos parcialmente, mas já vimos, e vamos falar hoje sobre o abuso de autoridade e também da possibilidade de pleitear benefícios, né?
Falando do abuso de autoridade. Então vejam só, no abuso de autoridade a lei não foi cumprida. Há um desrespeito a um direito do réu. O réu tem algum tipo de direito e esse direito está sendo desrespeitado. Não se anula o processo, pois o vício não contamina o procedimento. Então vamos entender, né? Primeiro passo para você ter um abuso de autoridade primeiro passo, ter uma autoridade. Então o problema, seja o problema principal ou sejam as questões, vai ter que falar sobre uma autoridade, seja ele um delegado, seja ele um juiz, seja ele um desembargador ou até um ministro do STJ, do STF, mas o problema tem que falar de uma autoridade. Ponto, tem que dar ênfase. Você vê que tem luzes ali, tem um certo holofote colocado ali naquela pessoa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que ter um desrespeito à lei. Um desrespeito à lei. Então a lei não foi cumprida. Imagine que a lei fale sobre algum assunto e aí você vê que aquela autoridade desrespeitou a lei, não seguiu aquilo que estava na lei, né? Então aí nós temos esse desrespeito. Muito bem. Só que aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores. Na nulidade, nós também temos um desrespeito à lei, né? Também a lei foi violada, a lei não foi cumprida, né? Na nulidade, por exemplo, a lei diz que na audiência o primeiro a ser ouvido é a vítima, depois testemunha de acusação, depois defesa. Aí inverte testemunha de acusação e de defesa. Então não foi seguida a lei, né? No abuso de autoridade, que é o que nós estamos vendo, também há um descumprimento da lei. E um exemplo mais claro disso é a falta de fundamentação. Vocês sabem muito bem que o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, um dos artigos mais relevantes da Constituição, que é o artigo 93, inciso 9º, ele diz lá que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Toda decisão judicial, sem exceção, tem que ser fundamentada, devidamente fundamentada. Vamos imaginar que o juiz, ele decretou uma prisão preventiva, né? Ele decretou a prisão preventiva. Pergunto para os senhores, ele precisa fundamentar ou não precisa fundamentar? Claro que precisa fundamentar, porque, afinal de contas, a lei diz que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Logo, a decisão que manda prender, a decisão que fala sobre a pena uma prisão preventiva, tem que ser fundamentada, ok? Mas o juiz não fundamentou. Então ele seguiu a lei? Não seguiu a lei. Aliás, ele não seguiu a Constituição, porque a Constituição diz que ele precisaria fundamentar, ele não fundamentou. Legal? Muito bem. Então nós temos uma nulidade? Aí é que é o ponto importante, né? Porque há uma simbiose aqui. Na nulidade, a lei foi desrespeitada. No abuso, a lei também foi desrespeitada. Então, o desrespeito à lei faz parte tanto da nulidade quanto do abuso de autoridade. A grande diferença é que na nulidade o vício é procedimental, ou seja, o vício ele prejudica o procedimento, ele prejudica o desenvolvimento do processo. Eu disse, o processo é um trilho de trem. Ele é um devido processo legal, ele sai daqui e chega ali, ele tem um devido processo legal. Mas esse trilho de trem tem que cumprir algumas etapas, necessariamente. E se uma das etapas for mal cumprida, sai do trilho, nulidade. Tem que voltar, porque contamina o processo, prejudica o desenvolvimento do processo. Está indo para o lugar errado. Prejudica o desenvolvimento do processo. Compreendido?
Entenderam? Muito importante isso. Muito bem. No abuso de autoridade, não se prejudica o desenvolvimento do processo. Então eu pergunto aos senhores: o juiz decretou a prisão sem fundamento e, portanto, não seguiu a lei nem mesmo a Constituição. Todavia, o processo consegue se desenvolver ou não com essa decisão? Totalmente, normalmente. O processo segue o trilho. Porque o decreto de prisão não faz parte do trilho. Vamos entender. Vejam só. Pergunto aos senhores. Todo o processo tem algumas etapas, que é o trilho do trem. Isso é um procedimento. Todo o processo tem denúncia ou queixa, correto? Sim, porque não se inicia de outra maneira. Todo processo tem audiência, correto? Sim, todo processo tem citação, perfeito. Todo processo tem oportunidade de defesa, resposta, etc. Sim, todo processo tem sentença, é verdade. Todo processo segue uma competência. Ótimo, todo o processo do júri tem a escolha dos jurados, tem os quesitos, não é assim? Sim. Então, todos esses atos, quando viciados, nulidade. Porque aquilo faz parte do procedimento, é o desenvolvimento do processo. Todo o processo vai seguir aquelas etapas. E se essas etapas não forem feitas corretamente, teremos uma nulidade. Agora eu pergunto aos senhores: todo processo tem decreto de prisão preventiva? Todo processo tem prisão preventiva? Não, né? Alguns processos o juiz determina a prisão preventiva, outros ele não determina. Alguns determinam, outros não determinam. Né? Então, há decreto de prisão preventiva ou não, não faz parte do procedimento. Não é um desenvolvimento lógico necessário dentro de um processo. É algo à parte, que pode existir ou não. Perfeito? Então, quando o juiz decreta a prisão preventiva sem fundamento, isso não gera uma contaminação do processo, porque isso não faz parte do procedimento. Isso, na verdade, nada mais é do que um abuso, um desrespeito a um direito, não é? Então, o réu ele tem um direito à liberdade. Isso está na Constituição Federal. O status libertatis. A regra é estar livre. Ok? Por exceção, uma pessoa pode ser presa? Sim, por exceção, uma pessoa pode ser presa. Mas a regra é que as pessoas fiquem livres. Compreendido? Então, o juiz foi lá e mandou prender sem fundamento. Ele está sendo abusivo, está abusando do direito do cidadão de ficar em liberdade. Compreendido? Isso é abuso de autoridade. Assim como se o réu estiver preso, ele pode gozar de um direito chamado liberdade provisória. Se ele cumprir todos os requisitos ali, ele pode ou não gozar desse direito, liberdade provisória. Né? E o juiz indefere, fala assim, não, ele não merece abuso. Por quê? Porque é um desrespeito a um direito do réu. Então, o réu ele goza de vários direitos. E esses direitos, quando desrespeitados, abuso de autoridade, mas não significa nulidade. Nulidade é só um vício que gera prejuízo, que contamina o processo, é um vício procedimental. Abuso de autoridade não é um vício que faz parte do procedimento. É a parte, é um direito desrespeitado. Vamos imaginar, conforme vimos na aula passada, que o réu faça jus à progressão de regime. Vocês lembram, na aula passada tratamos do problema do Carlos, em que ele estava preso, condenado a 6 anos e já tinha cumprido 2 anos com bom comportamento e tudo mais. Nós pedimos a progressão porque ele merecia essa progressão. Mas vamos imaginar, indo além, que o juiz indeferiu o pedido de progressão. Um abuso, porque na medida em que o réu tem um direito e o juiz está desrespeitando aquele direito,
É um abuso de autoridade. E esse abuso de autoridade tem que ser sanado individualmente. Não contamina o resto do processo. É aquele abuso que precisa ser sanado. Então vamos imaginar, o réu foi preso indevidamente. O processo está seguindo normalmente. Apesar do processo estar seguindo normalmente, o réu foi preso abusivamente. Né? Ele não deveria ser preso, ele foi preso abusivamente. O processo segue e eu vou resolver pontualmente esse abuso. Precisa corrigir esse abuso aqui, esse abuso, né? Isso daqui está errado, independente do processo. Eu não vou contaminar o processo, não vou anular o processo. Né? Vamos imaginar que o réu está preso, aí teve uma audiência. Eu posso tentar soltar o réu, mas aquilo que foi produzido na audiência é válido. Plenamente válido, não tem nada de errado ali com o que foi produzido na audiência. Compreendido? Isso é o abuso. Né? Então, recapitulando, nós temos uma autoridade, seja ele um juiz, seja ele um delegado, um desembargador, um ministro, e essa autoridade está desrespeitando um direito. Tem o problema da atenção à autoridade, chama atenção, ele tomou uma decisão lá, né? E essa decisão desrespeita um direito do réu. É uma violação da lei, mas não é uma violação que contamina o processo. O processo, apesar daquele abuso, o processo seguirá normalmente, né? Então, eu não vou pedir para anular o processo segue normalmente. O que eu vou tentar é corrigir aquele abuso. Apesar do processo, deixa eu corrigir isso daqui. Ó. O réu está preso, vou tentar soltá-lo. O réu está solto, não pode ser preso, e etc. Outros tantos direitos que o réu tenha e que tenha sido desrespeitado. Compreendido? Isso é abuso de autoridade. Né? Então, muitas vezes, assim, talvez a maioria das vezes, o abuso de autoridade está muito ligado à prisão e liberdade. Né? Mas não são só esses direitos, viu? Porque o réu faz jus a muitos direitos, aliás, eu vou falar muitos deles aqui já, na próxima tese, né? Mas ele faz jus a muitos direitos, e esse direito, quando desrespeitado, é um abuso. Né? Um exemplo só para vocês entenderem até melhor. Vamos imaginar que a polícia foi fazer uma busca e apreensão na casa de alguém. Muito bem. Vamos até imaginar que existe um mandado de busca e apreensão, direitinho, foi no horário certo, até aí está tudo certo. Mas chegando lá, não encontraram, era para buscar uma arma e não tinha uma arma. Mas aí a polícia viu um carro na garagem, tá certo? E do nada falou assim, esse carro aqui tem a ver com crime, eu vou apreender esse carro. E não tem nada a ver, tal, né? O mandado de busca e apreensão não falava nada daquilo, e o próprio crime não tem nada a ver com aquilo, mas enfim, está lá descrito, o delegado apreendeu aquele veículo. Isso não é um abuso? Sim, é um abuso a que direito? Direito de propriedade. Porque o réu, ele pode ser réu, pode ser o sujeito mais perverso do mundo, mas ele continua tendo direito de propriedade. Se ele comprou alguma coisa licitamente, né, é dele, ele perdeu só porque ele teve falhas, teve problemas criminais, foi maldoso, praticou crime, ele também perde a propriedade, não tem direito, ele continua tendo direito. E ninguém pode abusar desse direito, Só porque o réu é réu, então eu vou abusar e fazer qualquer coisa com ele? Que negócio é esse? Onde está a justiça? Né? Então tem que ser respeitado, mas o direito de propriedade foi desrespeitado. O que tese que eu tenho aí? Um abuso. E nós, advogados, quando contratados, né, quando o nosso cliente deposita as nossas fichas, as fichas dele em nós, né, acreditando na nossa defesa criminal não é só ferro e fogo ali, condena ou absolve. Você também tem que estar dentro do processo preparado para combater eventuais abusos, eventuais excessos que podem surgir no processo penal. Né? Inclusive, por exemplo, o que eu acabei de mencionar como
violação ao direito de propriedade ou a violação ao direito de ir e vir. Então, nós, advogados, temos que tomar as providências absolutamente cabíveis para tentar sanar este abuso. Ok? Então, vamos só rever esse slide. Olha só. A lei, no abuso de autoridade, a lei não foi cumprida. Isso é um componente. Há um desrespeito a um direito qualquer, um direito do réu, né? Um direito do réu está, sim, sendo desrespeitado. E, além disso, além do direito estar sendo desrespeitado, não se anula o processo, pois o vício não contamina o procedimento, né? O procedimento segue apesar daquele abuso. Compreendido? Muito bem. É uma tese que cai menos, mas é uma tese importante, né? E a última tese, né, é a tese de requerer benefícios, de pleitear direitos, né? Às vezes, você não tem um abuso porque o juiz não decidiu nada, o delegado não tomou atitude nenhuma, o desembargador não falou nada, né? Você não tem uma decisão, portanto, você não tem um abuso. Mas você olha para o réu, você olha para o procedimento e percebe que aquele réu faz jus a alguns direitos, né? E cabe a nós, advogados de defesa, buscarmos essas brechas na lei, né? Buscarmos na lei alguma coisa que mostre que o réu é merecedor de algum direito, de algum benefício. E são muitos os benefícios, né? E que podem estar nos 4 momentos processuais. Dá uma olhadinha no slide. Nessa tese de benefícios, o problema demonstra condições pessoais do réu. Por quê? Porque para merecer benefícios, né, o sujeito precisa ter boas condições pessoais. Tem que merecer, pô. Benefício é algo que você tem que merecer. Que o levam a merecer um benefício, mas ninguém pleiteou nada. Então o problema vai ter ali algumas informações sobre o réu, dizendo que ele é primário, bons antecedentes, tem algumas características ali que o favorecem, mas ninguém pleiteou nada. Como ninguém pleiteou nada, nós vamos pleitear, né? Os benefícios, conforme está descrito aqui, estão presentes nos 4 momentos processuais. Vamos até passar com os senhores isso, né? Então vejam só. Conforme eu já falei em outras oportunidades, você não pode inventar nenhuma solução. Todas as teses têm que ser explícitas no problema. O problema deve falar explicitamente sobre o assunto, você não pode presumir. Ok? Tem que ser explícito. Assim sendo, para você descobrir a tese, e é uma dessas 5 que eu mencionei, você tem que ficar atento ao que mais o problema está falando. E às vezes o problema, ele chama atenção por falar dos requisitos pessoais do réu, as condições pessoais do réu. Então o problema perde ali um tempo dizendo que o réu é bonzinho, ele é primário, ele tem bons antecedentes, ele tem emprego, ele tem família, ele é um coitado. Fala sobre os requisitos pessoais do réu. Se isso acontecer, saiba que não é por acaso. Não é por acaso que a OAB coloca lá requisitos pessoais, demonstrando de alguma forma que o réu é merecedor disso ou daquilo, né? É porque a OAB quer que você perceba o perfil do réu, analise aquele perfil e veja, dentro desse perfil, primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, o que eu posso pleitear a favor dele? Que tipo de benefício posso encontrar a favor dele? Ah, bom, ele está preso, então ele merece ser solto, liberdade provisória, né? Ah, ele está cumprindo pena, então ele merece a progressão, ou livramento, ou alguma coisa assim, né? Então é nesse sentido que a gente precisa descobrir aí os benefícios possíveis. Como eu adiantei, nos 4
momentos processuais, tem benefícios que podem ser pleiteados. Os 4 momentos. Vejam só, momento 1. Momento 1 é aquele que antecede o recebimento da denúncia ou queixa, né? Momento 1 é o momento pré-processual. Geralmente é o momento de inquérito. Não há ação em andamento, né? É o momento pré-processual, não tem ação em andamento. Eu pergunto, neste primeiro momento, né? Nesse momento pré-processual, você tem coisas que você pode pleitear no momento 1? Claro. Liberdade provisória é um benefício, ok? Um benefício. O réu merece, status libertatis. Mas o réu tem direito de propriedade, tem o direito de preservação da sua intimidade, e às vezes há uma busca e apreensão no horário errado, por exemplo, isso é um abuso, ok? Porque tem o horário certo. Tem o direito à preservação das suas comunicações telefônicas, o sigilo das suas comunicações telefônicas. E se for feito alguma coisa à revelia da lei, e se fizer lá uma interceptação errada, abuso, ok? Tem o direito de contratar advogado, tem o direito de não ser maltratado, tem direitos, né? E esses direitos, quando violados, abuso, claramente, né? Direitos que o réu normalmente tem no processo e direitos humanos fundamentais, claro, que não só os réus têm, como qualquer pessoa, qualquer um de nós, eu e vocês, temos como direitos, garantias constitucionais e tudo mais. Até Pacto de São José da Costa Rica já caiu na prova, né? Coisa que você deve ficar atento. Falamos nas primeiras aulas lá sobre esse assunto. Compreendido? Então, momento 1, tem direitos? Claro, tem vários direitos. E no momento 2, durante o processo, tem direito ou não tem direito? Né? O réu. Claro que tem. Ele faz jus a alguns benefícios. Por exemplo, ele tem direito, e isso tem caído na prova, à suspensão condicional do processo. Isso é um benefício que algumas pessoas têm, né? Artigo 89 da Lei 9.099. Então, artigo 89 da 9.099, ela fala lá de que se a pena mínima for de 1 ano, tem direito a suspender o processo pode ficar suspenso por um período, né? Isso é a suspensão condicional do processo, ok? E se o sujeito ele cumprir todas as condições, você vai lá para o artigo 89 da Lei 9.099, percebe que ele tem todas as condições, ele realmente merece o benefício, mas o juiz negou. Abuso, né? Uma própria liberdade provisória, uma fiança, às vezes é um caso de crime afiançável, o réu merece que seja aplicada uma fiança e negam a fiança para ele. Isso é um abuso que pode ocorrer durante o processo, não é? Dentre outras situações que a gente pode pensar, o próprio direito de propriedade, o próprio direito de ir e vir e outros tantos direitos, no momento 2, nós encontramos também. E no momento 3? O momento 3 é o momento do recurso, né? A gente já viu que é uma sentença que não transitou em julgado ainda, é um recurso. Neste momento, teria o réu algum direito? Sim, o principal deles também diz respeito à liberdade. Às vezes o réu reúne condições para apelar em liberdade de uma condenação, mas o juiz não deixa ele apelar em liberdade por arbítrio. Pode acontecer esse arbítrio? Claro que pode, no momento 3. Mas, além disso, há benefícios mais recentes, inclusive, né, previstos pela jurisprudência, como é o caso da progressão antecipada, súmula 716 do STF. Às vezes o réu foi condenado, o Ministério Público não recorreu,
portanto a pena não pode ser aviltada, aumentada, mas o réu recorreu, pleiteando uma absolvição. Ocorre que, às vezes, no trâmite daquele recurso, o réu que está preso pode já cumprir os requisitos da progressão. E dá para se falar em progressão antecipada porque a pena já não vai aumentar, a gente já sabe a pena ali. No máximo ele pode ser absolvido, mas independente da sorte do recurso da defesa, ele já cumpriu uma parte porque ele está preso. Então, independente, momento 3 ainda, porque a sentença não transitou em julgado, independente da sorte daquele processo, né? Pode ser o réu merecedor ali do direito de progredir de forma antecipada. E se isso for negado, aí é um abuso, ok? Todo direito desrespeitado caracteriza um abuso de autoridade. Perfeito? E no momento 4, creio eu que o momento 4, e qual é o momento 4? O momento 4 é após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse é o momento 4. No momento 4 seria o momento que mais tem benefícios. Já falei em outras oportunidades. O processo penal brasileiro ele tem uma característica. O processo muitas vezes se desenvolve de forma rígida, dura. O réu às vezes pega o processo inteiro preso, se pleiteia a liberdade, tenta soltar o sujeito, o juiz não solta, mantém o sujeito preso o tempo todo. E quando o sujeito é condenado com trânsito em julgado, ou seja, quando ele vai começar a cumprir a sua pena, ele passa a gozar de vários benefícios. Então o processo é duro, mas a execução tende a ser progressiva. Ele começa a cumprir a pena de uma forma mais rígida, mas no decorrer do cumprimento de pena ele pode alcançar diversos benefícios, não é? Então, senhores, atenção a isso. Nós teremos aqui muitos benefícios na execução. Eu disse aos senhores, claro, né, sem sonegar nenhum tipo de parte da LEP, mas principalmente analisando o artigo 66, que trata do que o juiz da execução pode decidir, né? Então você também pode pleitear, e há muitas possibilidades, muitos benefícios, progressão, livramento, remissão, detração, possibilidade de unificação de penas, extinção da punibilidade, aí é outro assunto, a extinção não é um benefício, né? Mas transferência, né, de um presídio para outro, conversão da pena privativa em restritiva de direito, né, e outros tantos benefícios que podem ser negados. E o benefício negado, é claro que o problema teria que tratar disso, né, falar de um direito que está sendo negado, né? Um direito que está sendo negado, nós temos ali um abuso de autoridade. Então, nos 4 momentos processuais, nós vamos encontrar abuso de autoridade. Abuso de autoridade e os direitos, né? Uma coisa está vinculada à outra. Então, se você, como advogado, num primeiro momento, você tem que identificar os benefícios. Em todos os momentos, você tem benefícios. Em todos os momentos, em todos os 4 momentos, você tem benefícios. Se esses benefícios forem negados, abuso. Então, aí isso acaba integrando os 4, essas teses de defesa. Não é? Então, recapitulando, ó. Primeira tese, falta de justa causa, que é mérito, trata da materialidade, da autoria e de pena. Tudo que você discutir, materialidade, autoria e pena, é a falta de justa causa. Nulidade, vício procedimental,
que prejudica, né? Prejudica e contamina o processo. O processo, a partir dali, ficará mal desenvolvido, precisa ser reconstruído. Extinção da punibilidade, que tira a capacidade do Estado de punir. Abuso de autoridade. O réu, em qualquer um dos 4 momentos processuais, faz jus a um direito, mas esse direito é negado. Abuso. E direitos. Pleitear direitos. Nada foi negado. Você olha para os requisitos pessoais do réu e, dentre esses requisitos pessoais, você analisa a condição dele no processo, né? E percebe que, dependendo do momento processual, seja 1, 2, 3 ou 4, o réu, com aquelas características, com aqueles requisitos pessoais, pode sim fazer jus a benefícios, né? Então, esse é pleitear os benefícios. Na sua vida prática e na OAB, as teses são essas. Se eventualmente você tiver em dificuldades na prova, fala assim, poxa, eu não estou achando tese aqui. Mentalize essas 5 teses. Olhe o problema para ver se dá para falar de falta de justa causa. Olhe o problema para ver se dá para falar de nulidade. Olhe o problema para ver se tem alguma causa de extinção. Olhe o problema para ver se tem algum abuso. Analise o problema para ver se tem algum requerimento, se dá para requerer alguma coisa. Compreendido? Ótimo. Então, fechamos esse ciclo de tese. Só está faltando uma coisa: recapitular e ampliar os horizontes sobre extinção da punibilidade, e isso nós faremos em outra aula, né? Bom, disse aos senhores que ainda para a aula de hoje, que eu disse que era importante, vocês estão vendo como é, que trataria de um tema doutrinário que tem caído em prova bastante, e por isso requer a nossa atenção especial. Que tema é esse? Dá uma olhada. Vamos falar agora sobre o iter criminis. Então, dentro aqui da nossa doutrina, cai nas questões, cai como peça principal, vamos tratar do iter criminis. O que é o iter criminis, senhores? O iter criminis é o caminho percorrido pelo crime, as fases do crime. É o itinerário, por isso iter criminis, o itinerário do crime, não é? Então, dá uma olhadinha nesse slide. Iter criminis, itinerário do crime, o caminho percorrido pelo crime, as fases do crime. Então perceba que um crime, para se caracterizar, ele passa por algumas fases distintas, não é? Então, algumas das fases do iter criminis são puníveis e outras fases do iter criminis não são puníveis, não é? Esse é o ponto. Então, o estudo do iter criminis é importantíssimo para que a gente consiga definir em que fase que o crime está e se naquela fase o agente pode ou não ser punido. Ok? Vamos direto às fases do crime, depois a gente vai analisando fase a fase. Dá uma olhada. Então, as fases do crime são essas que está aí no seu slide, né? A primeira fase é a fase de cogitação. Depois vem a fase de atos preparatórios. Na sequência, nós temos o início da execução. Depois, nós temos a consumação, né? Neste caso, o crime se consuma. E há alguns crimes, não são todos, ainda tem uma fase posterior, que é chamada de exaurimento. Vamos explicar tudo isso direitinho, né? Agora, observe,
de uma outra maneira, de uma maneira mais linear, né? A primeira fase é a fase de cogitação, depois, na sequência, vem atos preparatórios, depois temos o início da execução, depois a consumação e, por fim, alguns casos têm exaurimento. O crime pode se exaurir, né? Bom, enfim, a primeira fase do crime é a cogitação. Cogitar, né? A pessoa, ela pensa em praticar o crime. Muitas vezes a cogitação é uma atitude interna, em que o sujeito pensa em praticar o crime, e às vezes até externa. Ele exterioriza a vontade de praticar o crime. Nós tivemos aqui um problema falando disso com os senhores, em que um amigo virou para o outro amigo e falou assim: sabe a fulana, eu não aguento mais, ela me despreza, mas eu sou louco por ela. Então ele disse para o amigo: amanhã eu vou estuprá-la. Falou assim, amanhã eu vou estuprá-la. O que ele estava fazendo? Cogitando a prática de um crime, né? E por essa cogitação, por uma pessoa falar para outra: olha, eu vou praticar tal crime, eu vou assaltar um banco, eu vou matar alguém, eu vou fazer... pela cogitação, alguém pode ser punido? De jeito nenhum. Ninguém é punido por cogitar a prática de um crime, ok? O sujeito só pode ser punido mais à frente, né? Qual que é a segunda fase do crime? Vamos voltar no slide. A segunda fase do crime, falamos da primeira, que é a cogitação, a segunda é de atos preparatórios. Os atos preparatórios, senhores, são aqueles que antecedem a execução. O sujeito, ele não pôs as mãos à obra, ele não partiu ainda em direção ao seu objetivo, não é? Ele não está executando, ele está preparando o caminho. Então, nesse problema que eu me referi, que o rapaz queria estuprar a moça lá, ele se preparou também. Além de ele falar para o amigo: eu vou fazer, vou acontecer, ele alugou um imóvel que serviria, né, para perpetrar o seu crime, né? Ele arrumou uma arma que ele ameaçaria a vítima, né? Ele estava se preparando, né? Mas por essa preparação pode ser punido? Não. A pessoa não pode ser punida por atos preparatórios, que era o segredo do problema que nós vimos aqui. Porque quando ele ia encontrar com a moça, no meio do caminho ele foi preso, porque o amigo dele dedurou ele, mas ele ainda estava em atos preparatórios, ele não estava executando. Se ele estava em atos preparatórios, ele não podia ser punido, né? É claro que, às vezes, por se preparar para praticar um crime, o sujeito pode praticar um crime autônomo, tudo bem? Por exemplo, se ele tivesse um porte legal de arma, no problema que nós vimos, ele tinha um porte legal de arma. Né? Mas se ele adquirisse uma arma para sequestrar, para estuprar, para matar, ele estava se preparando para o sequestro, para o estupro, para o homicídio. E por esses crimes ele não poderia ser punido, mas autonomamente pelo porte ilegal de arma, sim, se ele não tinha o porte, né? Se ele realmente não tinha o porte. Perfeito? Lá na lei de terrorismo, por exemplo, há um tipo penal que é praticar atos de terrorismo e há um outro tipo penal que é praticar atos preparatórios para o terrorismo. Então, quando uma pessoa se prepara para praticar um terrorismo, ela já pode praticar um crime autônomo. Isso é possível, mas, né, em regra, o sujeito, quando se prepara para um crime, ele não pode ser punido. O sujeito, ele pode sim ser punido. Aliás, o artigo 31 fala disso, né? Que a cogitação, que a combinação não é punida, salvo se ao menos o crime tiver sido tentado, né? Se tiver iniciado a execução. Então, a próxima etapa é que pode punir o agente. Pode, nem sempre pune. Dá uma olhada no slide. A próxima fase do iter criminis é o início da execução.
Quando é que se dá o início da execução? Quando a gente parte de forma inequívoca em direção ao seu objetivo. E aí é o início da execução. Quando a gente parte de forma inequívoca, certeira, em direção ao seu objetivo, né? Ele queria, por exemplo, matar, ele dá tiro em alguém. Ele queria roubar, ele anuncia o roubo. Ele queria estuprar e ele segura a vítima e rasga a sua roupa, por exemplo, né? Iniciou a execução, claro, porque partiu em direção ao seu objetivo. Quem está de fora percebe uma atitude muito pontual, uma atitude clara, uma atitude de que o agente quer praticar o crime naquele momento. Ele não está mais se preparando para no futuro agir. Não, ele quer praticar o crime ali, naquela hora, naquele exato momento. Isso é um ponto fundamental, ok? Início da execução, né? A OAB, eu já falei isso em algumas oportunidades, a OAB ela tem algumas falhas, nem tudo é perfeito na OAB. A gente também tem que se preparar para isso, para eventuais excessos, eventuais erros, mas são muito poucos. Em geral, a OAB faz uma prova boa, né? E agora, você pode acusar de tudo a OAB, mas eles sempre dão problemas claros, hein? Todos os problemas, sejam eles a peça principal, sejam as questões, é tudo muito claro, bem objetivo, não há problema nenhum que não tenha solução. Então nunca, jamais a OAB deu um problema para você ficar na dúvida se está se preparando, se está executando. Não, fica bem claro que ele ainda não iniciou a execução, ou ficará bem claro que sim, ele já iniciou a execução. Ok? E isso é importante, porque se ele só está se preparando, ele não pode ser punido. Se ele iniciou a execução, ele pode, não sei se vá, mas ele pode ser punido, né? Próxima etapa do iter criminis, dá uma olhada. A próxima etapa do iter criminis é a consumação. Consumação. Quando é que nós temos a consumação? Quando a gente chega ao seu objetivo, quando ele pratica o verbo do crime, né? Todo crime tem um verbo, pelo menos um verbo lá, e quando a gente pratica esse verbo, nós chegamos à consumação. Por exemplo, o homicídio. O homicídio o que é? Matar alguém. Quando é que se consuma o homicídio? Quando a gente mata, quando ele desfere o tiro fatal, né? O furto, quando é que se caracteriza o furto? Quando a gente subtrai para si ou para outro coisa alheia-móvel. Quando ele subtraiu, pegou para ele, isso é o furto, né? E assim por diante. Tem um crime, assim, muito perigoso, que já caiu algumas vezes na primeira fase. Na segunda fase, não vejo cair esse assunto, né? Nas questões, às vezes, mas na peça principal não, mas pode cair, que é a extorsão mediante sequestro. É importante entender que a extorsão mediante sequestro, ela se consuma não quando a gente pede o resgate e nem quando a vítima paga o resgate. A extorsão mediante sequestro se consuma quando a vítima for arrebatada. Quando a vítima for arrebatada, ou seja, quando a vítima for privada da sua liberdade. Então, no momento em que a vítima foi privada da sua liberdade, nós teremos ali a consumação da extorsão mediante sequestro, porque a pessoa já está sendo extorquida, já está sendo ameaçada, já está sendo forçada, né? Há uma forçação de barra ali, tá certo? Cuidado com este crime, né? Alguns crimes têm uma fase posterior à consumação. Que fase é essa? Dá uma olhada. A fase posterior à consumação chama
exaurimento. Exaurimento é essa fase posterior à consumação, que faz com que o crime que já tinha se consumado se torne ainda mais grave, com consequências ainda maiores, né? Então esse é o chamado exaurimento. Eu acabei de mencionar para os senhores que o crime de extorsão mediante sequestro, ele se consuma quando a vítima é privada da sua liberdade. Pois bem, já se consumou e trouxe consequências. Mas e se o agente pedir resgate? O crime é mais grave, porque ele vai envolver outras pessoas, vai assustar outras pessoas, por exemplo. E se pagarem o resgate? Aí o crime é mais grave, porque além do prejuízo emocional, físico, pode ter prejuízo financeiro também. Então, esse pedir o resgate, esse pagar o resgate não são consumação. Isso é exaurimento. Uma fase posterior à consumação que faz com que o crime, que já era grave, se torne ainda mais grave. Ainda mais grave, né? O crime que já se consumou tenha se exaurido. Ok? Essa é a regra. Perfeito? Compreendido? Muito bem. Esse é o iter crimes, né? Bom, aí vocês já sabem, né, como pesar aí o iter crimes. Mas tem um assunto dentro do iter crimes que tem caído demais em provas, né, e que vale muito a gente lembrar. Às vezes o agente inicia a execução dentro daquele iter crimes, o agente inicia a execução, mas não consuma o crime. Ele iniciou a execução, mas não consumou o crime, não é? Nós teremos aí o quê? Depende. Porque iniciar a execução e não consumar podem ser 3 institutos diferentes e com consequências totalmente diferentes. Acompanhe. Então, iniciar a execução e não consumar pode ser, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, pode ser uma tentativa de crime, né? Então, iniciou a execução e não consumou, pode ser uma tentativa. Mas também, iniciar a execução e não consumar pode ser, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E, de acordo com o artigo 17 do Código Penal, iniciar a execução e não consumar pode ser aquilo que se chama de crime impossível, né? Todos esses institutos, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível, são muito parecidos. Porque em todos eles o agente iniciou a execução e não consumou. Ok? Cuidado, hein? Cuidado. Porque, embora muito parecidos, as consequências são totalmente diferentes. E isso cai na prova. Toma atento, né? Qual é a diferença básica entre uma tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz e crime impossível? Qual é a diferença básica? A diferença básica é o motivo pelo qual o crime não se consumou. Então, dependendo do porquê o crime não se consumou, nós teremos ali uma tentativa, uma desistência, um crime impossível. Ok? Guardem isso é extremamente relevante, né? Primeiro, a tentativa. Dá uma olhada no slide. Na tentativa do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, o crime não se consuma
por circunstâncias alheias à sua vontade, à vontade do agente, né? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar. Ele, por exemplo, ele queria matar, né? E para isso ele deu um tiro, ele queria matar. Mas algo alheio, algo fora da vontade do agente, fez com que ele não conseguisse matar, né? Porque a vítima conseguiu fugir. Ou ele errou o tiro, né? Ou ele acertou o tiro, mas alguém passou e socorreu a vítima, né? Ou quando ele ia, ele deu um tiro, quando ele ia dar o segundo tiro, a polícia chegou. Então são circunstâncias alheias à vontade do agente que impedem que o crime se consume. Então isso é uma tentativa, né? E de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Quando a gente fala de uma tentativa, nós falamos de uma pena que tem que ser reduzida, de 1/3 a 2/3. Né? Então a pena da tentativa é sempre menor da consumação. A consumação é uma, a tentativa é reduzida. Por exemplo, homicídio, a pena é de 6 anos, tentativa 4 anos, 2 anos, depende, dá certo? 3 anos, é de a redução de 1/3 a 2/3. Já também falei em outra oportunidade que sempre que a lei diz reduz de 1/3 a 2/3, tem que, em regra, reduzir o máximo possível. Não reduz o máximo se houver alguma justificativa, né? Se houver ali motivos para não reduzir o máximo, porque senão tem que reduzir o máximo e aumentar o mínimo da pena, né? Isso a favor do réu. Então, tentativa, a gente iniciou a execução e não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar. E na desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente também iniciou a execução e também não consumou. Ele também iniciou a execução e também não consumou. A diferença é o porquê não consumou. Na tentativa, não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. E na desistência voluntária e arrependimento eficaz, por que não consumou? Dá uma olhada. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, do artigo 15 do Código Penal, o crime não se consumou pela própria vontade do agente, pela própria vontade do agente, né? O agente, ele próprio impediu o resultado. O agente de início queria praticar o crime, né? Ele deu tiro para matar, mas aí alguma coisa aconteceu, deu um clique ali, o sujeito percebeu a besteira que ele estava fazendo e resolveu não matar mais. Mas não é simplesmente resolver não matar mais e ir embora. Porque, nesse caso, se a vítima fosse salva por um terceiro, socorrida, e só por conta da intervenção do terceiro não morresse, seria uma tentativa. O crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque alguém socorreu. Então, para caracterizar a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o próprio agente tem que impedir o resultado. Ele deu o tiro, ele socorre, ele chama o resgate, ele toma providências para que o crime não se consume. Aí tudo bem. Ele iniciou a execução e o crime não se consumou. Por quê? Eu pergunto, por que o crime não se consumou? Pela vontade do agente. Ok? O agente que de início queria praticar, resolveu não praticar mais. Se na tentativa o crime, a pena deve ser reduzida de 1/3 a 2/3, prestem atenção. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente não terá a pena reduzida. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz,
o agente responderá pelo que cometeu, pelo que causou, e não diminuída a pena, e sim pelo que efetivamente ele causou. O que é mais comum aí na prova da OAB, né, é o sujeito querer matar, dar um tiro para matar, e o problema, destaque isso, que ele queria matar, não é? Ele queria matar, mas ele se arrependeu, ele desistiu, impediu o resultado e a pessoa não morreu, mas sobreviveu com lesões. O agente vai responder por homicídio? De jeito nenhum. Tentativa? Também não. Então ele vai responder por quê? Por lesões. E aí você vai ter que saber se aquelas lesões eram leves, se eram graves ou se eram gravíssimas. Perfeito? Agora vamos imaginar o agente que quer matar e dá veneno para a vítima. Isso pode cair para os senhores. Deu veneno para a vítima. E a vítima começa a espumar, começa a morrer ali, o veneno começa a fazer efeito, e o agente, horrorizado com aquela cena dantesca, socorre a vítima, percebe que não quer matar mais a vítima, socorre, leva para um hospital e a vítima sobrevive. Deram um antídoto para a vítima e a vítima sobreviveu. Sem lesões, sem sequelas. É possível isso? Possível. Neste caso, a gente responde por quê? Por nada. A gente não responde por nada. Porque, afinal de contas, né, na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente responderá pelo que ele causou, se é que ele causou. Se não causou, não responde por nada, né? Há uma diferença doutrinária importante, claro que isso, quando cai, você precisa saber, né, para poder responder corretamente. Havia isso cair muitas questões, na peça principal também, é que a diferença de desistência e arrependimento, né? A diferença é básica, bem simples. Na desistência, o agente não esgota os atos de execução. Então, se ele tem um revólver com 6 balas, ele não dá os 6 tiros. Quantos tiros ele dá? Qualquer número menos que 6. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, mas ele não esgota os atos de execução. Quando ele para a execução, ele poderia prosseguir, mas ele desiste de prosseguir. Ele teria mais execução, mas ele resolve parar a execução. Isso é desistência. No arrependimento, o agente esgota os atos de execução. Se ele tiver um revólver com 6 balas, ele dará os 6 tiros. Revólver com 6 balas, dá os 6 tiros, né? Quando ele parou, ele já não tinha mais execução, ele já tinha feito tudo o que tinha para fazer, né? Então nós teremos ali o arrependimento posterior, ok? Desistência voluntária ou arrependimento posterior, né? Desculpe, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Arrependimento posterior é diminuição de pena, mas aí o crime já se consumou. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Muita atenção a esse detalhe, né? Bom, e temos também o crime impossível do artigo 17. Se na tentativa o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, e se na desistência voluntária ou arrependimento eficaz o crime não se consumou pela própria vontade do agente, no crime impossível o crime não se consuma, não é nem pela vontade do agente, nem pela vontade de terceiros. No crime impossível, o crime não se consuma porque jamais ele se consumaria. De jeito nenhum ele se consumaria, né? Por mais que a gente tente, ele não conseguiria consumar. E não consumaria por quê? Dá uma olhada no slide. Então, o crime impossível, artigo 17. O crime não se consuma nem por circunstâncias alheias à vontade, nem pela vontade do agente, e sim naturalmente. O crime impossível é o crime fadado a não acontecer. Por mais que o agente tente, ele nunca consegue a consumação. E por que ele não consegue a consumação?
Primeiro, por ineficácia absoluta do meio, né? Então a gente usou de um meio ineficaz, um meio que não levaria à consumação, por mais que a gente tente, ele não consumaria, né? Ou por impropriedade absoluta do objeto, né? Todo crime protege um determinado bem jurídico e aquele bem jurídico pode ser impróprio. Por exemplo, o agente que quer matar outra pessoa, ele quer tirar a vida da outra pessoa, só que às vezes a outra pessoa não tem mais vida. Então entra a história de tentar matar quem já está morto, tentar causar aborto em quem não está grávida. Isso é o que se denomina crime impossível. Ok? Muito bem. Se na tentativa a pena é reduzida de 1/3 a 2/3, se na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o crime, o agente responde pelo que causou, se é que causou, no crime impossível o agente está isento de pena. De acordo com o artigo 17, ele está isento de pena, ele não responde, né? E por isso deverá sim ser absolvido, ok? Portanto, tome cuidado com esse tema, ao meu ver importantíssimo, chamado iter criminis, com as características de cada fase, quando o agente pode ser punido ou não, e dentro do iter criminis essa possibilidade de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz ou crime impossível, com consequências diferentes, e isso cai demais na prova, por isso nós estamos ressaltando para os senhores. Assim como destacamos na primeira parte sobre aquelas duas teses de defesa, que é o abuso de autoridade e também o requerer benefícios, né? Então guardem essa aula, ela é importante, se necessário revejam esses conceitos. Legal? Bom, com isso nós esgotamos a parte doutrinária, né? E vamos para a parte prática. Vamos tratar desse exercício aqui, ó. Dá uma olhada. Vamos falar do exercício número 13 da sua apostila. E como temos feito constantemente, né? Nós pedimos para os senhores fazer o raio-x do esqueleto. E se eventualmente os senhores ainda não desenvolveram o raio-x do esqueleto do problema número 13, aproveitem essa oportunidade, parem o vídeo e tentem resolver o raio-x do esqueleto. E depois voltem para a explicação. Legal? Muito bem. Vamos ler o problema de número 13? Abriram aí a apostila? Vamos ver, dá uma olhada. Então, o problema número 13 diz o seguinte: Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado definitivamente, ou seja, uma condenação com trânsito em julgado, né, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A pena mínima é de 3 anos, mas pelas circunstâncias ele pegou 6 anos em regime semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento, o juiz da vara criminal, que o crime não seria hediondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. No mês seguinte, após o início do cumprimento de pena, Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, desta vez pela prática do crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa. Então, ele recebeu o crime de ameaça, mas a pena foi multa. Razão pela qual não foi determinada a regressão de regime, né? Então, ele estava com 6 anos, recebeu só multa, então ele não regrediu, ele não foi para o regime fechado. Após cumprir 1 ano da pena aplicada pelo crime de associação, o defensor público, que defende os interesses de Lucas,
apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar. O magistrado em atuação perante a Vara de Execução Penal da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, órgão competente, indefere o pedido de progressão sob os seguintes fundamentos. E isso é muito importante. Aqui há uma decisão do juiz, vamos analisar o que o juiz falou. E, claro, consequentemente, vamos bater nessas teclas aqui, né? Então, o primeiro argumento para que o juiz negue a progressão foi aqui, ó, o A, né? Que o crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo. Então, esse é o primeiro argumento, né? Tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena aplicada. B, né? O apenado é reincidente diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. Opa, mas peraí, isso daqui eu já até vou adiantar, mas a ameaça não é anterior, né? E ele é reincidente, como é que é isso? Sei lá, né? Vamos ver. C, outro argumento. O requisito objetivo para a progressão de regime seria o cumprimento de 3/5 da pena aplicada e, caso ele não fosse reincidente, seria de 2/5. Períodos esses ainda não ultrapassados, né? Vamos destacar isso. E D, em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização do exame criminológico diante da gravidade dos crimes e associação para o tráfico em geral. Esses foram os argumentos para que o juiz negasse o livramento condicional, ok? Ao tomar o livramento condicional, não, a progressão. Ao tomar conhecimento de maneira informal da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você na condição de advogado ou advogada para a adoção das medidas cabíveis. Após constituição nos autos, a defesa técnica é intimada da decisão de indeferimento do pedido de progressão no dia 24 de novembro de 2017, é uma data importantíssima aqui para nós, sexta-feira, né? Sexta-feira, sendo que de segunda a sexta da semana seguinte, todos os dias são úteis em todo o território nacional. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado ou advogada de Lucas, não é? Redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração. Olha só que eles acrescentaram, né? Diferente de habeas corpus e também de embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição. Já deu a dica, porque interposição significa recurso, né? O valor aqui é de 5 pontos. A peça processual deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Não confere pontuação. Ok? Muito bem. Então vamos lá, olha só. Análise do problema. Raio-X. Então esse é o primeiro ponto. Não vamos ficar pensando na morte da bezerra. Vamos tentar resolver, mãos à obra, né? Não vamos imaginar ali solução. Tem que descobrir. Primeiramente, quem é o nosso cliente? Lucas. O problema menciona que o nosso cliente é o Lucas. Depois, o nosso cliente está na condição de réu ou de vítima? Réu, processado e condenado, né? Ele está preso ou ele está solto? Está preso, está cumprindo pena.
e está sendo acusado de que infração ou de que infrações, né? Então, na verdade, vejam só, ele está cumprindo pena, ele está cumprindo pena por dois crimes. O crime de associação para o tráfico e posteriormente veio outra pena lá pelo crime de ameaça. Mas o que interessa para nós é a associação para o tráfico, né? Perceba que a ameaça ela surgiu aí para gerar a polêmica, se é reincidente, se não é, né? Esse tipo de coisa, né? Mas perceba até pelos argumentos do juiz que ele fala da associação para o tráfico, que é hediondo, que é isso, que é aquilo, não é associação. Esse é o crime, né? Artigo 35 lá da lei de drogas, né? Então o próximo item, dá uma olhadinha. O próximo item é aqui, ó, a pena em abstrato, e aí, como eu disse, para a associação para o tráfico, que é de 3 a 10 anos. Né? Você veja que a pena razoável ali, de 3 a 10 anos de reclusão. Reclusão para este crime, a associação para o tráfico. E qual seria a pena em concreto? Qual a pena em concreto? Então vejam só, senhores, a pena em concreto é de 6 anos, conforme foi medido ali, né, bem acima do mínimo, em regime semiaberto, pelas condições que foi praticado, né, e posteriormente ele recebeu uma pena pela ameaça, e aí foi apenas uma multa, né? Então a pena em concreto aqui é de 6 anos. Se a pena em abstrato ela era de 3 a 10, a pena em concreto ficou ali no meio termo, né? Uma pena de 6 anos para isso. Próximo item do raio-x, dá uma olhada. O próximo item é o rito processual. Embora nós já estejamos na fase de execução, valeria a pena a gente lembrar aqui que o rito, primeiro, a gente olha se é GCRIM, e não é. Associação para o tráfico tem pena de até 10 anos e não é GCRIM. Segundo, se algum procedimento especial, e aí seria sim o procedimento especial da lei de drogas, né? Mas como eu disse para vocês, na verdade, estamos na fase de execução e o rito processual aqui não é tão relevante para nós, né? O próximo item seria qual a ação penal. E a ação penal nós devemos olhar para o artigo do crime, para os artigos seguintes. Se disser lá que procede mediante queixa, a ação é privada, mediante representação ou requisição, a ação é pública condicionada. Não falou nada, a ação é pública incondicionada. Vale lembrar, os senhores, aqui apenas para que a gente faça uma reflexão, que a associação para o tráfico é de ação pública incondicionada. Você olha lá no artigo de lei, nos artigos seguintes, é de ação pública condicionada. Mas, por outro lado, o crime de ameaça aí depende de representação, né? Mas como a gente já definiu, né? Por que depende de representação? Porque o artigo 147, parágrafo único, fala que depende de representação, né? Quando a lei diz, né? Mas não interessa a ameaça. Como eu disse, a ameaça está aí só para trazer um tom de dramaticidade, né? Para a associação para o tráfico. O que interessa é a associação para o tráfico, né? E o último item aqui do raio-x, dá uma olhadinha. O último item do raio-x é se o problema apresenta datas, né? E ele apresenta, sim, não só datas, como referências. E a gente precisa anotar essas referências. Então, voltando aqui, ó, nós podemos perceber, né, que o Lucas tem 22 anos, isso é uma idade, pouco importa, porque ele era maior de 21, né, então isso que interessa. Segundo, né, aqui não tem mais nenhuma data, mas aqui também não tem, e não sabemos a data dos fatos, nem nada, mas aqui é que começa, aqui não,
Aqui é que começa a data importante, que é a data em que a defesa foi intimada, né, do indeferimento da progressão. Foi no dia 24 de novembro, uma sexta-feira, né? E então o prazo para recorrer seria contado a partir de segunda-feira, dia 27. Dia 27 é que começaria a correr, né? A gente precisa colocar o último dia. O problema mencionou, né, o último dia para a interposição. Então é importante destacar, anotar tudo isso, né? Anotar essas datas que acabam sendo referências importantes, ok? Muito bem, uma vez feito o raio-x, que não resolve os nossos problemas, mas prepara de uma maneira segura, né, o terreno para a gente trabalhar, né, vamos para o esqueleto. Dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, né? Então, primeiro, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado. E nós estamos aqui, rigorosamente, no momento 4, ou seja, após o trânsito em julgado, né? O sujeito já foi condenado com o trânsito em julgado, né? Isso o problema deixou claro, condenado em definitivo por um crime, condenado em definitivo pelo outro crime. Vimos aqui na aula anterior que quando você estiver no momento 4, você tem 2 caminhos a seguir. O caminho da execução e o caminho da não execução. Como é que você vai para um caminho ou para o outro? Você vai olhar o problema para saber se ele conta a execução, se ele dá detalhes da execução, né? E para isso ele precisaria definir ali tempo, comportamento, outras regras. Qualquer benefício que o réu tenha na execução vai conjugar tempo, vai conjugar comportamento, né? Ou outras atitudes, né? Então precisa contar a execução. Se contar a execução, poderemos ter ali ou um agravo ou um pedido na execução. Por outro lado, às vezes o problema fala que ocorreu trânsito em julgado, mas não dá nenhum outro elemento pós-trânsito em julgado. Não sabemos se está cumprindo pena, se não está, qual o comportamento que está sendo tomado, não sabemos nada da execução e, portanto, não podemos pleitear nada na execução. Aí é o caso de revisão criminal. Compreendido? Aqui no nosso problema, ele conta a execução? Conta a execução sim, né? E ao contar a execução, fala lá que ele já cumpriu uma parte da pena, fala que aconteceu uma coisa ou outra e, principalmente, fala que o juiz da execução indeferiu um benefício, um pedido, né? Então, nós estamos na execução sim. Dá uma olhada. Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual e, no caso aqui, agravo em execução. Por quê? Porque você tem uma decisão do juiz das execuções e de toda e qualquer decisão do juiz da vara das execuções, nós teremos essa peça, agravo em execução. Compreendido? Qualquer decisão. Decisão que concede, que nega, tal, agravo. Qualquer decisão do juiz das execuções. Ah, mas e se o juiz ainda não decidiu nada? Aí não dá para agravar do nada.
só vai agravar de uma decisão, né? Aqui a decisão é que o juiz indeferiu a progressão, não é? E dessa decisão cabe agravo. O agravo ele está previsto no artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal. Então é importante, você vai precisar fundamentar o agravo no artigo 197 da LEP. Todavia, a gente precisa lembrar que o agravo, a lei, né, o artigo 197 da LEP, só fala que da decisão do juiz de execução cabe agravo sem efeito suspensivo, não fala mais nada. E o problema menciona que você precisa interpor, que já era a dica, que era um recurso, né? E interpor o recurso no último dia do prazo. No último dia do prazo, ok? Bom, e qual é o prazo do agravo, então? Eu expliquei para os senhores em outra aula que o legislador não disse qual era o prazo. Então, a doutrina e, posteriormente, a jurisprudência entenderam que o agravo em execução seguiria os mesmos passos do RESE, do recurso em sentido estrito, com as mesmas características e também os mesmos prazos. E a súmula 700 do STF, diz que o prazo do agravo em execução é de 5 dias, que é o mesmo prazo do RESE, né? O prazo para interpor, ok? Então, vejam só, se eu tenho 5 dias, eu vou voltar aqui, ó. Se eu tenho 5 dias, então dá uma olhada no slide. Nós fomos intimados no dia 24 de novembro, sexta-feira. Quando é que começa a contagem desses 5 dias? No próximo dia útil, que é segunda-feira. Segunda-feira, dia 27, né? Afinal de contas, 25 é o sábado, 26 é o domingo. Então, dia 27 é o primeiro dia. 27, primeiro dia, 28, segundo dia, 29, terceiro dia, 30, quarto dia, 1º de dezembro, quinto dia, sexta-feira. 1º de dezembro, hein? Porque, afinal de contas, novembro só tem 30 dias. Então, o último dia do prazo seria o dia 1º de dezembro de 2017, ou seja, a interposição é em 5 dias, fazendo a contagem, começou na segunda, termina na sexta, dia 1º de dezembro de 2017. Essa seria a data e você valia ponto aí. Sempre que aparecem essas datas, eu sugiro que você faça um calendário. Não fique fazendo a conta na mão. Faça um calendário, coloca lá rapidinho, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E aí coloca que dia 24 de novembro era uma sexta. Aí você preenche, 25 sábado, 26 domingo, 27, 28, 29, dia 1º. E aí você visualiza, fala assim, poxa, não vai começar no dia seguinte, porque o dia seguinte é um sábado, então vou começar na segunda-feira. Aí você faz a conta de uma maneira mais simples. Você perde ali 15 segundos, 30 segundos para fazer um calendáriozinho e no rascunho, claro, né? E você vai acertar direitinho a data do seu, da interposição do seu agravo, ok? É muito importante isso, vale ponto e depois vai fazer falta, hein? Vai fazer falta, escuta o que eu estou te falando, tem que pontuar quando dá para pontuar, vamos pontuar, vamos deixar para eventualmente perder ali alguma coisa, numa gordura, uma resposta que não está tão completa, isso a gente tem que contar, mas perder ponto numa situação como essa, beira assim, um ataque de nervos, né? Depois você vai ficar louco da vida, né? Bom, o agravo ele tem as mesmas características que o RESE, portanto, como nós ensinamos aqui, se o RESE tem juízo de retratação, o agravo também terá, hein? Não pode esquecer de falar do juízo de retratação, depois no modelo a gente vai firmar isso, né? Próximo item, competência. Dá uma olhada. Competência. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método, né? Então, primeiramente, vamos ver
Para qual instância? Já tivemos oportunidade de dizer que todo recurso no processo penal, sem exceção, todo recurso deve ser interposto na instância que deu a decisão. E qual foi a instância que deu a decisão? Foi o juiz, né? Foi o juiz que deu a decisão. A decisão de indeferir a progressão foi o juiz, ok? Agora, uma vez que você definiu a instância, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância, né? Então aqui é o juiz da vara das execuções, não é de Presidente Bernardes, hein? Isso tá errado, desculpem, tá errado, isso daqui mal colado, né? Então aqui é vara das execuções penais da comarca de Belo Horizonte, Belo Horizonte. Não é de Presidente Bernardes, é de Belo Horizonte. Não se esqueçam disso, né? O problema deixou claro isso, ok? Enfim, você interpõe numa instância, que é a vara das execuções criminais de Belo Horizonte, e manda as razões para um tribunal. Qual tribunal? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Então, interpõe na comarca de Belo Horizonte, na vara de execuções criminais de Belo Horizonte, e pede para que as razões sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ok? Muito bem. Tese, dá uma olhada. Definida a peça e a competência, é momento de se encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade. Por exemplo, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, atenção, porque aqui o juiz disse muita coisa, né? Ao indeferir a progressão, ele disse um monte de coisa, a gente vai se basear muito nisso, nessa opinião, né? A testemunha mencionou, o laudo constatou, etc. E os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também podem ser pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, a citação oficial de justiça agiu assim assado, na sentença, de novo, o juiz tomou essa postura ou aquela, quando do flagrante o delegado tomou alguma postura, etc, etc, né? Bom, eu acho, essa é a minha opinião, que um recurso é sempre mais fácil de encontrar a tese, porque num recurso você já tem uma decisão e é claro que se você está recorrendo, você não gostou daquela decisão, né? E ainda num problema como esse, você tem os argumentos do juiz para poder contrariar, né? Então eu vou voltar aqui lá no problema para a gente analisar item a item e combater os argumentos do juiz. Claro, se você pediu a progressão e o juiz negou, o seu argumento é que ele merece a progressão, que a progressão deveria ter sido concedida, né? Mas não adianta só eu falar que ele merecia a progressão, eu preciso contra-argumentar o que o juiz está falando, né? E o juiz elencou 4 itens. É só você pegar item a item e bater em cima deles. Vamos ver? Dá uma olhada. Então o juiz ele negou a progressão primeiramente porque o crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo. Não é, né, senhores? Não é. Não é. A lei dos crimes hediondos, conforme a gente já viu aqui em aula precedente, ele faz uma relação de casos que são taxativos ali como crimes hediondos, né? E a associação para o tráfico não está lá. O tráfico de drogas é considerado um crime equiparado ao hediondo, mas é o único crime da lei de drogas que é equiparado ao hediondo. Outros crimes, porque a lei dos crimes hediondos a lei de drogas tem vários crimes. Outros crimes não são hediondos, né? O único hediondo é o tráfico de drogas, porque a lei é taxativa. Então como é que você vai contra-argumentar isso? Vai falar a lei 8.072 de 1990, que é a lei dos crimes hediondos, elenca como equiparado ao hediondo o único crime da lei de drogas, que é o tráfico, e não a associação para o tráfico. Não é hediondo, não, né? Então, isso está fora. Próximo item do juiz, dá uma olhada.
O item B diz que o réu é reincidente, né? Diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. Peraí, esse é um assunto corriqueiro, né? Quem é reincidente? Reincidente é aquele que pratica um crime após ter sido condenado com trânsito em julgado por um crime anterior. Então aqui, na associação para o tráfico, ele tinha um crime anterior, que era a ameaça. Porém, a ameaça veio a condenação depois. Quando ele foi condenado pela associação para o tráfico, ele não tinha sido condenado com trânsito em julgado por um crime anterior. Logo, ele era primário tanto na associação para o tráfico, como na ameaça, porque quando ele praticou a ameaça, ele não tinha sido condenado por um crime anterior. Quando ele praticou o tráfico, a associação para o tráfico, ele não tinha sido condenado por um crime anterior. Reincidente ele não é, ok? Não é de jeito nenhum. Próximo item. O próximo item é o item C. Requisito objetivo para a progressão seria 3/5 ou 2/5, né? Errado. 3/5 ou 2/5 era só se o crime fosse considerado hediondo. Para os crimes hediondos ou equiparados a hediondos, a progressão é com 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. E isso depois de março de 2007. Mas os outros crimes, a progressão é com 1/6, regra do artigo 112 da LEP. E ele cumpriu 1/6, porque se ele foi condenado a 6 anos, conforme o problema menciona, e ele já cumpriu 1 ano, ele já cumpriu 1/6. Então, esse requisito já está presente, né? E o próximo e último argumento do juiz, qual é? Dá uma olhada. O último argumento é o item D, dizendo que, em relação ao requisito subjetivo, é indispensável o exame criminológico. Não, não é indispensável, né? Aqui você tem que tomar um cuidado. A antiga redação do artigo 112 da LEP, antiga redação, se for lá agora não tem essa redação mais, mas a antiga redação dizia que para o requisito subjetivo era necessário o exame criminológico. Não tem mais isso na lei. Então os alunos me perguntam, professor, qual é a regra que diz que o exame criminológico não é obrigatório? É o contrário. Não existe mais no ordenamento nenhuma regra que diga que é obrigatório. Não tem. A regra que tinha no artigo 112 foi retirada. Então, não há nenhuma regra dizendo que o exame criminológico é obrigatório, como diz aqui o juiz, né? Bom, então eu tenho que argumentar dessa forma, não existe nenhuma regra impondo isso, o exame criminológico, basta que o diretor do estabelecimento diga do bom comportamento, mas também eu posso me servir de algumas súmulas, e aí eu vou pedir para vocês procurarem, né? Tem súmula do STF, tem súmula do STJ, dizendo que o exame criminológico pode ser aplicado em alguns casos fundamentadamente. Pode, não é que ele é obrigatório. Então, se você pegar essas súmulas que eu estou mencionando, que diz que pode ser determinado o exame criminológico, isso já vai deixar claro que o exame criminológico não é obrigatório. Ele é possível em alguns casos graves, desde que nós tenhamos fundamentação para a aplicação desse exame criminológico, ok? Então, combatendo tudo isso, juntando o requisito subjetivo e objetivo, o réu era merecedor, sim, da progressão. Ok? Por isso nós vamos agravar. Legal? Vamos agora para o modelo do agravo em execução. Dá uma olhada. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos primeiramente o endereçamento, depois vem o preâmbulo, na sequência a narração dos fatos, posteriormente o direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, né? E por fim o pedido,
ok? Muito bem. Começando pelo endereçamento. Vimos que nós temos que interpor na Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte e pedir para que as razões subam para o TJ de Minas Gerais, né? Então fica, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte, Minas Gerais, autos número 3 pontinhos, ok? Um pouco abaixo de autos vem o preâmbulo. Aí você vai dizer, Lucas, qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, não se conformando com a respeitável decisão que negou, e negamos duas vezes aqui, apague uma, negou a progressão de regime, da mesma interpor agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal ou da Lei 7.210 de 84, né? Aí vem o juízo de retratação, ó. Outro sim, caso Vossa Excelência entenda em não se retratar, é importante mencionar isso, né? Requer que as razões inclusas sejam encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Termos em que pede deferimento local, a data que é 1º de dezembro de 2017, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos, né? Muito bem. Tudo isso tem que caber em uma folha só, hein, pessoal? Não se esqueçam disso, né? Aí nós vamos para a segunda folha, que são as razões. 3 itens não podem faltar. O primeiro é o nome, ó, razões de agravo em execução. Depois as partes envolvidas, que é o agravante Lucas e a agravada, que é a justiça pública, né? A execução é sempre pública, logo a agravada é a justiça pública, ok? Muito bem. E depois nós temos ainda as saudações de praxe. Egrégio Tribunal de Justiça, que você poderia colocar Tribunal de Justiça de Minas Gerais, poderia colocar, né? Além da Câmara, doutos julgadores. Pularia ali umas 2 linhas ou 3 e iria para descrever o histórico, né? Copiar o problema. Claro, não vai copiar tudo, porque se você copiar tudo não vai caber. Mas algumas coisas precisam constar para que quem leia entenda o que está se passando. E depois você no direito vai desenvolver as teses, que basicamente é dizer que o réu merece a progressão, dando as características do requisito objetivo e subjetivo e combatendo os argumentos do juiz, os argumentos que indeferiram a progressão. Por fim, você vai fazer um pedido, como agravo é um recurso, sempre você pede para que seja dado provimento ao recurso ou ao agravo, aqui no caso, né? Recurso seria o termo genérico, agravo seria o termo específico, seja dado provimento ao agravo ou provimento ao recurso, para reformar a decisão e conceder não o livramento condicional, está errado aqui, vamos corrigir, né? Esse recorte e cola é realmente complicado, né? Então, vejam só, vamos corrigir aqui bonitinho, né? Não é, olha só, não é livramento, vamos deixar claro, não tem carta de livramento, né? Aqui é para conceder a progressão. Progressão de regime, ok? Do regime semiaberto para o regime aberto. Progressão do regime semiaberto para o regime aberto como medida de justiça, e aqui a gente não tem alvará, hein? Não tem alvará. É progressão do regime semiaberto para o aberto. Legal?
Muito bem, corrigido isso daí que não é o livramento, é a progressão, bem simples, né? Vamos agora para a nossa lição de casa. Dá uma olhada. Então, na folha de prova, faça à mão a petição, que é o agravo em execução, escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para esse e-mail aí, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Façam, é importante. Também vamos pedir outras coisas, para você fazer o raio-x e o esqueleto do problema 14, da apostila para correção na próxima aula, não é para entregar. Vamos pedir para vocês fazerem as questões de 41 a 44, né? E também vamos pedir para vocês assistirem a aula 5 de questões, que é o aprimoramento, né? Aula 5, porque na medida em que você vai fazendo as questões, você vai tendo as respostas nas aulas, né? Mas primeiro tente fazer as questões, e agora você já está apto a assistir até a aula 5 das questões. Legal, pessoal? Então, é isso aí. Hoje, bem cheia a nossa aula, né? Cheio de teses, doutrinas, essa peça que é mais complexa, um pouquinho aí, agravo em execução, né? Mas continue estudando, continue se desenvolvendo, né? Em termos de peças importantes, faltam aí umas 2 peças ainda bastante relevantes para a prova, mas a grosso modo você já viu todas que são as mais relevantes. Continue estudando, perseverando, logo, logo a aprovação chegará, ok? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.